Uma grande parte das pessoas que entram em uma faculdade de direito possuem um sonho: se tornar um advogado de sucesso. Isto é, ser reconhecido pelo mercado como um profissional de excelência e conseguir ganhar por mês uma boa quantia de dinheiro e assim conseguir ter a vida que sempre sonhou: morar em um bairro legal da sua cidade, ter o próprio carro e conseguir viajar para aqueles lugares incríveis que a gente vê todos os dias no Instagram. E se eu te dissesse que existe um caminho muito mais rápido para alcançar isso tudo e muito menos doloroso do que a maioria das pessoas precisa passar, você acreditaria? Pois é, uma das nossas grandes dúvidas quando a gente entra na faculdade de Direito, ou mesmo assim que a gente se forma, é em qual área do direito trabalhar e se essa área é uma área com potencial de ganhar um bom dinheiro. Meu nome é Vinícius Tambasco, sou advogado especializado em direito empresarial, fusões e aquisições de empresas e contratos de grande complexidade. Sou pós-graduado aqui na melhor pós-graduação de direito empresarial do Brasil, do INSPER, no curso de Master of Laws em Direito Societário, LLM. Se somar o valor dos negócios envolvidos em cada contrato que eu já trabalhei na vida, dá mais de 500 milhões de reais. Só para você ter uma ideia do nível e da complexidade das transações que eu já trabalhei. E essa semana eu terei o prazer de te ensinar aquilo que a Faculdade de Direito não te ensina em relação à elaboração de contratos, ou seja, na prática. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à Semana do Expert em Contratos. A semana em que eu vou te ensinar as principais questões práticas envolvendo elaboração de contratos e como utilizar esse conhecimento para 1. Aumentar o seu salário por meio de uma promoção se você trabalha em algum escritório de advocacia ou empresa, mesmo que você seja estagiário, porque você vai precisar ser efetivado e eu vou te ajudar com isso. Ou 2, desenvolver uma nova prática no seu próprio escritório e assim conseguir captar mais clientes e faturar mais de 14 mil reais por mês, mesmo sendo recém-formado e com poucos clientes. Sim, concordo que pode parecer muito dinheiro para você e que para chegar nisso você precisaria ter muitos clientes, muitos anos de experiência e trabalhar aí mais de 12 horas por dia. Mas eu vou te mostrar que é mais fácil do que você imagina. Não, eu não estou dizendo que é fácil, mas que é plenamente possível. Então vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar na prática o que eu estou falando. Ó, pessoal, vamos aqui para o meu computador. 14 mil por mês pode parecer muito, né? Mas aqui eu estou com a tabela da OAB de São Paulo aberta, atualizada. Aqui, ó. Tabela de honorários advocatícios 2021. Então, a mais nova que tem. Se a gente for aqui na tabela da OAB, elaboração de minutas de contrato, distrato, alteração, estatuto, testamento, escritura ou documento. Valor: R$ 3.721,97. Esse aqui é o mínimo que você pode cobrar como advogado, tá? Abaixo disso, em regra, é infração ao Código de Ética da OAB. Então você não poderia cobrar abaixo de R$ 3.221,97. Eu vou fazer uma conta aqui rápido. Vou pegar minha calculadora. 3.000, quanto que é lá? 721. Se você conseguir fechar 4 contratos por mês, que não é muita coisa, apenas 4 contratos por mês, um por semana, ó, vezes 4, dá mais de 14 mil reais por mês. Dá 14.884 de faturamento, tá certo? Ah, é fácil? Não, não é fácil, tá? Mas com prospecção ativa, você correndo atrás de cliente, dá para conseguir. É um contrato por semana, tá? Então, correndo atrás você consegue. Não vai ser fácil, não é certeza que você vai conseguir, tá? Não existe certeza, depende muito mais de você e do seu esforço de correr atrás do cliente, fazer follow-up em cima do cliente, se mostrar sempre prestativo. Alguns clientes demora mais para você conseguir
captar o serviço, vender o seu serviço para ele, né? Você precisa fazer o follow-up uma vez, duas vezes. Não está precisando de alguma coisa mesmo? Posso te ajudar em alguma coisa, algum no seu negócio? Tem clientes que demoram mais, tem clientes que demoram menos. Mas eu mostrei agora para vocês que é perfeitamente possível fazer mais de 14 mil por mês de faturamento. Tá vendo aqui, ó, 14.884. Isso se você cobrar o mínimo, que eu não te recomendo. Se você é uma pessoa especialista em contratos, tem uma vivência, tem uma experiência boa de contratos, tá? Conhece contratos, eu não te recomendo você cobrar o mínimo. Isso aqui é o mínimo, tá? Cobre mais do que o mínimo, tá? Cobre mais do que o mínimo. Não te recomendo. Isso aqui é a tabela da OAB de São Paulo. Nem todos os estados têm o mesmo valor, a gente vai ver isso aqui agora. Eu vou olhar aqui agora a tabela do Rio de Janeiro. Também é mais atualizada na presente data, ó, junho de 2021. A de julho ainda não estava disponível. Ó, elaboração de contratos, extratos e minutas. Sociedades anônimas, sociedades por cotas de responsabilidade limitada, a famosa sociedade limitada, tipo societário mais frequente aqui no Brasil. O mínimo que você pode cobrar por um contrato social de limitada, ó, 11.753,97, tá? O mínimo. E é uma minuta que você tem praticamente pronta, tá? Normalmente você tem uma minuta padrão para quando você estiver trabalhando pelo sócio majoritário, né? Na verdade o termo correto é controlador. E uma minuta para quando você estiver trabalhando pelo sócio minoritário, tá? Então, se você tiver essas minutas padrões já no seu banco de arquivos, é um documento que você vai demorar no máximo 3 horas para fazer, tá? R$ 11.753. Documento aí de umas 3 horas. Agora, vamos para os negócios jurídicos aqui mais genéricos, tá? Tem aqui alguns específicos, fianças, concubinato, mas vamos olhar aqui de outros negócios jurídicos, que é o valor genérico para contratos aqui na tabela do Rio de Janeiro. R$ 3.653,26, o mínimo que você pode cobrar por um contrato no Rio de Janeiro. Bem próximo aqui de São Paulo, né? Vou fazer a conta. 3.653 e 26 vezes 4, aqui ó, 14.613, tá? Mais de 14 mil por mês de faturamento, você conseguir fechar 4 contratos. Mas, independentemente do estado que você esteja, eu não recomendo que você cobre menos do que o mínimo aqui do estado de São Paulo, tá? Se você estiver no estado de São Paulo, cobre um pouquinho acima do mínimo, tá? Se estiver em outros estados, cobre pelo menos o mínimo de São Paulo, porque São Paulo é o estado referência, é o estado mais rico do Brasil, com maior PIB, onde tem mais negociações. Então, use como referência São Paulo se você estiver em outro estado, e aqui em São Paulo, um pouquinho acima daquele mínimo que a gente viu. Beleza? Agora vamos ver em Minas Gerais. Minas Gerais eu já separei aqui, ó, artigo 117. Minutas ou análise de contrato ou de qualquer documento. Honorários 4% sobre o valor real. Observado o mínimo de 3 mil. Um pouquinho mais baixo aqui, mas como eu falei, não cobre menos do que o mínimo aqui de São Paulo, não importa o estado que você esteja. Tá? E se você estiver em São Paulo, cobre um pouco a mais. Por quê? Você precisa valorizar seu serviço. Tá? Se você vai cobrar o mínimo, significa que você não é uma pessoa muito boa. Tá? Então cobre pelo menos um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais você cobra. Aí conforme você vai ganhando mais nomes, sendo uma pessoa mais renomada, aí você vai aumentando seu preço proporcional. Mas no começo, se ainda estiver começando a advocacia agora, for recém-formado, cola um pouquinho acima do mínimo, tá? Que vai dar bom. Pode confiar. Então vocês viram que ganhar mais de 14 mil reais por mês, faturar mais de 14 mil reais por mês, não é um bicho de 7 cabeças. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas você como autônomo e prospectando o cliente ativamente, dá para conseguir. É uma média aí de um contrato por semana que você precisa fechar. Tá bom? Então é isso, pessoal. Mostrei aqui na tela, fiz a conta aqui com vocês e provei que é possível. É uma promessa que você vai conseguir? Não, não é uma promessa que você vai conseguir, porque depende de você. Mas
não é um bicho de sete cabeças, beleza? Sim, essa é uma grande oportunidade para qualquer advogado, porque ao contrário do contencioso civil, que você demora meses ou até anos para receber os seus honorários, com contratos você fatura o cliente assim que termina o trabalho e no mês seguinte já recebe os seus honorários, criando um excelente fluxo de caixa aí para o seu escritório. Eu mesmo, quando entrei na faculdade, achava que advogado era aquela pessoa que só ficava indo para os fóruns, sendo muitas vezes aí maltratado por juízes e tendo que aguentar cansativas audiências e processos que muitas vezes demoram aí anos para terminarem. Mas não, existe uma advocacia consultiva extrajudicial que é muito menos explorada e que ainda carece de bons profissionais. Ou seja, é um total oceano azul e muitos estão deixando essa grande oportunidade passar. Eu já trabalhei em alguns escritórios de alto renome aqui de São Paulo e te digo que uma das principais fontes de receita, se não a principal, era com contratos e não com ações judiciais. Eram as receitas oriundas dos serviços de contratos que pagavam as contas todos os meses. Inclusive, aproveitando esse gancho, foi por causa do meu conhecimento em contratos que eu consegui em 2018 ser contratado como advogado por um escritório aqui de São Paulo com o maior reconhecimento que um escritório de advocacia pode ter no mundo, que é ser classificado no ranking da editora inglesa Chambers and Partners, que todos os anos ranqueia os melhores advogados e os melhores escritórios de advocacia do mundo. Vou até colocar os prints aqui na tela, porque hoje em dia a internet está cheia de charlatão, então quando a gente fala alguma coisa é bom a gente provar. E para você que não conhece a minha história no direito, quando eu entrei na faculdade de Direito aqui do Mackenzie em São Paulo, eu fiquei totalmente perdido, não tinha ideia do que fazer. Se eu realmente deveria fazer direito e quando que eu deveria começar a fazer um estágio. E muito menos em qual área do direito. Tive que aprender da pior forma possível, me ferrando, porque eu só fui começar a fazer estágio no quinto semestre da faculdade, depois de tomar pau para estagiar em um dos melhores escritórios de propriedade intelectual do Brasil, o Casnar Leonardos, pelo simples motivo de não ter um inglês avançado na época. E aí eu fiquei puto e dei um jeito de fazer um intercâmbio na Califórnia e fui lá eu passar os melhores 6 meses da minha vida. Quando eu voltei, eu fiz uma entrevista de novo no Casnar Leonardos e passei. Ou seja, já o meu primeiro estágio foi um escritório de altíssimo renome, também ranqueado pela editora inglesa Chambers and Partners que eu mencionei. Fiquei lá um tempinho e aí eu percebi que não era aquela área do direito que eu queria trabalhar. Foi quando, por influência do meu avô, que estava vendendo a empresa dele na época, que eu me interessei e resolvi trabalhar com direito societário e fusões e aquisições de empresas. Vou te falar que não foi fácil conseguir um estágio nessa área, porque ela é uma das mais concorridas que tem. Só para você ter uma ideia, para você conseguir um estágio nessa área, você já precisa ter inglês avançado ou fluente, pelo menos aqui em São Paulo. A real é que eu fui reprovado em muitas entrevistas, só que eu nunca desisti. Eu sabia que era aquela área do jeito que eu queria trabalhar e eu tentei até conseguir, porque eu sempre tive sangue no olho e eu te recomendo que você tenha também, na vida, na profissão, em qualquer coisa que você se propõe a fazer. Aí eu me apaixonei pela área e estou até hoje trabalhando com isso. Já trabalhei aí em operações milionárias que já foram noticiadas nos principais veículos de comunicação do país, como o Valor Econômico, o Globo e outros. Como você pode ver nos prints que eu coloquei aqui na tela, são exemplos de operações que eu trabalhei. Se somar os valores envolvidos em cada negociação contratual que eu já trabalhei na vida, dá mais de 500 milhões de reais. Imagina o tamanho da responsabilidade, nível desses contratos e complexidade dessas transações. E eu só tive a oportunidade de trabalhar nessas transações aí por causa do meu conhecimento de contratos. Porque para quem não conhece bem uma operação de fusão e aquisição de empresa, já teve casos aí que eu tive que trabalhar em mais de 10 contratos diferentes em uma mesma transação. Muitos deles com mais de 50 páginas de tão complexos. Inclusive, contratos muitas vezes 100% em inglês, em razão das partes serem estrangeiras. Sim, eu tive a sorte de encontrar um mentor no meu caminho
que me ensinou grande parte do que eu sei de contratos hoje em dia. Mas a maioria das pessoas não tem essa sorte de encontrar alguém realmente disposto a te ensinar de verdade e passar os segredos que todo mundo guarda 7 chaves sobre técnicas e estratégias na hora de elaborar ou revisar um contrato, ou mesmo de captar esse tipo de serviço. Por isso que essa é uma oportunidade única de você ter alguém disposto a te ensinar aquilo que eu demorei anos para aprender, trabalhando aí com os melhores advogados do Brasil. E falando em melhores advogados do Brasil, o meu mentor, que eu acabei de mencionar, ele trabalhou alguns anos no escritório chamado Matos Filho, que é hoje, se não for acho que o top 1, ele é top 3 do Brasil. Ou é o escritório mais renomado, se eu não estou enganado. Uma das primeiras coisas que você precisa entender é que para ganhar dinheiro de verdade com contratos, você vai precisar captar empresas como clientes. Pessoas físicas também é importante, mas o foco mesmo da sua captação tem que ser nas empresas da sua cidade, porque toda empresa celebra muitos contratos, tanto na hora quando ela oferece seus produtos ou serviços ou quando contrata. Ou seja, uma hora a empresa figura como contratante, outra hora a empresa figura como contratada. Então, você tem duas grandes fontes de serviços de contratos para oferecer, elaborando aqueles referentes aos produtos ou serviços que a empresa oferece, ou revisando as minutas que chegam para a empresa contratar os produtos ou serviços que ela precisa. Eu recomendo que você tente primeiro vender o serviço de um único contrato, que é mais fácil, tá? E mandar muito bem nesse contrato. Tem que ser algo que a empresa nunca viu na vida, tanto no aspecto visual, estético do contrato, como na parte jurídica. O objetivo tem que ser de impressionar mesmo, porque aí vai ficar muito mais fácil de conseguir fechar um pacote mensal com essa empresa e passar a cuidar de todos os contratos dela. E uma dica: foque naquelas empresas que prestam mais de um tipo de serviço ou vendem mais de um tipo de produto, porque para cada serviço ou produto, ela vai precisar de um contrato diferente. Então significa mais trabalho para você e, consequentemente, mais dinheiro. O legal de conseguir fechar um pacote mensal é que, pela minha experiência, um ou outro mês, o volume de contratos ele cai. E aí você acaba trabalhando um pouco menos e mesmo assim ganhando aquele fixo mensal. E outra dica muito importante que eu te dou: jamais chegue numa reunião de captação de mãos vazias. Você tem que fazer a sua lição de casa, que é estudar bem o setor de atuação da empresa que você está prospectando e descobrir os principais problemas, desafios e riscos que ela enfrenta. Procure notícias sobre o setor, principalmente no valor econômico, e aí vem o pulo do gato. Vai lá e faz uma pesquisa jurisprudencial para saber os principais tipos de litígios relacionados às discussões contratuais que empresas semelhantes já passaram. Justamente para conseguir mostrar para aquela empresa que um bom contrato pode evitar muita dor de cabeça e milhares de reais perdidos. Cite casos de clientes também se você tiver. Ou seja, você tem que chegar na reunião agregando valor e sendo assertivo, mostrando na prática uma oportunidade e como os seus serviços podem ajudar aquela empresa. Você vende o benefício em si e não o serviço. O serviço ele é só um meio para atingir o benefício, mas o que tem que ficar evidente, o que você realmente vende é o benefício. Guarde muito isso. Outra dica que eu te dou é quando você estiver na reunião, principalmente no começo dela, tente descobrir na conversa algo de grande interesse do seu prospecto, tipo pescar, mergulhar, viajar, serviços sociais, qualquer coisa. E estimule a pessoa a falar sobre isso, porque isso vai quebrar o gelo demais e tornar a conversa toda mais leve. Te garanto que vai ficar muito mais fácil de vender seus serviços depois. Se for algo de interesse comum, aí você acertou em cheio. Não tenha medo de perder uns bons minutos falando sobre isso. E sempre esteja muito atualizado sobre as principais notícias no país e no setor de atuação daquela empresa. Isso sempre vira tópico de conversa nessas reuniões e você vê o brilho no olho do seu potencial cliente quando ele percebe que você está informado
que você entende sobre o negócio dele. Bom, na segunda aula da Semana do Expert em Contratos, que vai ao ar nessa quarta-feira, às 8 da manhã, eu vou entrar nas questões práticas envolvendo a elaboração ou revisão de contratos. E vou abrir um contrato na tela para você ver na prática como revisar um contrato que acabou de chegar do advogado da parte contrária e os principais pontos de atenção. Então não perde essa aula de jeito nenhum, que ela vai estar imperdível e só vai ficar disponível até esse domingo, 23h59. Depois disso, as 3 aulas da Semana do Expert em Contrato vão sair do ar e você não vai poder mais assistir. E deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, porque eu e a minha equipe, a gente vai fazer o possível para responder todas as principais dúvidas relacionadas ao conteúdo de hoje. Também não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube Advogado Expert e de me seguir no Instagram, Vini Tambasco, porque eu estou passando muito conteúdo lá essa semana. Beleza? Se vê na quarta-feira.